Bom, então hoje a gente vai tentar falar sobre um tópico aqui, fazer uma discussão e talvez vire um vídeo, né? Talvez isso aqui acabe virando alguma coisa. Bom, o assunto é que eu recentemente tomei um fora, né? Recentemente não, mas em um momento aí irrelevante para a publicidade. E arriscando fazer um negócio que parece que eu tô só frustrado porque eu levei um fora, queria usar essa oportunidade para falar sobre uma coisa que eu acho que assola muita gente, de certa forma. Que é o seguinte, eu tomei esse fora porque eu gosto do filme O Último Tango em Paris. A ideia era que o filme é um filme nojento. E em muitos sentidos dá pra dizer que ele é. E daí, isso diz alguma coisa sobre mim a ter gostado. E daí depois foi revelado também a terrível descoberta que eu gosto da obra de ficção Lolita. E daí, meu Deus, diz mais ainda sobre mim, obviamente. Acho que existe talvez a necessidade tosca que eu diga que porque eu gosto dessas coisas, eu não sou a favor do que acontece ali dentro, né? É uma obra de arte, não é uma apologia, não é uma aprovação dos negócios que estão acontecendo. E o que eu queria falar é que é sobre isso, é sobre como as pessoas gostam de usar a arte para tentar mexer com o mundo e mudar o mundo. Não é necessariamente querer protestar contra isso, mas é querer dizer que se tu espera que toda a arte mude o mundo, então tu vai estar limitando a arte a uma coisa muito chata. Eu acho que as pessoas tendem a ter essa visão hoje em dia da arte, dos filmes, das músicas, dos livros, da poesia, sobre como se toda a arte tivesse que passar uma mensagem, ou quisesse passar uma mensagem, ou fazer uma espécie de apologia, ah, e sobre como cada coisa que está no ambiente cultural, cada coisa que está inserida na mídia, no público, é uma questão de saúde pública. A gente tem que sanitizar as coisas. Daí eu acho que isso simplifica a arte e deixa ela plana, sem graça. Eu não tenho nenhum problema com arte quando ela quer passar uma mensagem, mas eu acho que o problema é querer que toda a arte seja direto ao ponto e fácil de digerir, entender, porque a arte tem múltiplas interpretações, um filme, um livro, uma música. Ela existe num território que é quase como se fosse outro planeta. E nesse território tem uma abertura para ambiguidade gigantesca. Ambiguidade no sentido de interpretação, do que aquilo quer dizer, do que aquilo realmente é, do que tu vai sentir, né? A obra de arte, cada pessoa sente de um jeito. Então, por exemplo, Lolita, que é um exemplo que eu até fiz um vídeo sobre, recomendo porque eu gosto do vídeo. Ela é uma obra que mostra coisas terríveis acontecendo e em nenhum momento a gente sabe se o autor tá do lado do monstro, tá do lado da criança, tá do lado do detetive, tá do lado de qualquer um, se ele tem uma opinião moral sobre. A gente só acompanha aquela história e experiencia aquilo. Dessa maneira, a arte pode explorar coisas de maneira muito mais profunda do que só nos dizendo: ah, isso é errado, isso aqui é certo. Daí eu noto que surge na cabeça das pessoas, no inconsciente coletivo, é como se tivesse na cultura essa ideia de que a arte tem que defender um ideal,
o filme tem que ter uma mensagem, as músicas têm que ser sobre algo e apontar para uma direção, né? Você assiste cinema europeu dos anos 60, 70, você vê filmes onde nada acontece, onde tu fica seguindo uma pessoa pela vida cotidiana dela, filmes onde um monte de coisa acontece, mas a gente não tem uma moral definida, clara sobre o que aquilo quer dizer, se aquilo é bom ou ruim. A gente fica numa espécie de... É como se a gente estivesse só num barquinho e as ondas vêm atingindo, sabe? Elas podem ser calmas, podem ser agitadas, mas é uma história que ela não se propõe de uma certa maneira. Na verdade, o que me incomoda nem é em si a existência de uma arte direto ao ponto, com uma moral por trás. Eu já adorei filmes assim. Até quando eu era criança, eu tenho um carinho incrível por filmes como Carros, por exemplo, que é um filme sobre humildade, né? Mas o meu problema é quando tudo começa a ficar uma questão de saúde pública, sabe? Ou tu faz assim, ou tá errado. Ou tu faz assim, ou a gente tem que te cancelar, a gente tem que falar sobre falar mal, especificamente. A gente tem que impedir que isso aconteça. Eu não gosto de nenhum cancelamento, na verdade, quando vai para aquela linha de tirar o emprego da pessoa, tirar a voz da pessoa, tirar o lugar cultural do artista, seja feito por direitista, esquerdista, com boa ou má intenção, eu tendo a achar o cancelamento uma coisa ruim. Tem também o fator humano, né? Talvez se cancelassem um filme feito por uma pessoa desprezível, eu ficasse feliz porque a pessoa é desprezível e não quero que ela fique sucedida, assim, feliz, quero que exista uma espécie de retribuição e justiça, mas isso aí sou eu como indivíduo falando, né? Não é eu como ideólogo. Se é que essa palavra em algum momento vai se encaixar em mim. Eu acho que isso é uma das coisas que as redes sociais e a globalização trouxeram de ruim para o mundo, talvez. Eu tô de saco cheio dessa coisa de que tudo é uma questão de saúde pública. Tudo é uma questão de certo e errado e ética e tudo vai afetar o mundo ao nosso redor. O sujeito pode peidar que se tiver alguém gravando com o celular, ele vai ser falado sobre e vão ter uma opinião a respeito. É um negócio absurdo, sabe? Por exemplo, se eu disser para vocês que eu gosto da obra literária Lolita, como eu trouxe anteriormente, ou que eu gosto de O Último Tango em Paris, ou qualquer obra polêmica que seja, vai surgir primeiramente um choque, um impacto de, meu Deus, você gosta disso? Ou você vai talvez pensar, mas por que tu gosta disso? Hã? Qual é o motivo? O que dentro de ti despertou gosto por isso? Daí eu poderia até dizer para você, né, que é porque eu gosto do drama, o drama humano, porque eu achei que a experiência das obras me moveu de alguma forma. Eu posso dizer que eu vi uma mensagem, eu posso dizer que eu não vi mensagem alguma, não sei, mas a questão é, a moralidade está muito superficial em vários quesitos. E essas questões culturais parecem só uma coisa elitizada. Ai, vamos falar sobre arte, vamos falar sobre filosofia, mas não é bem assim. Esse negócio de querer sanitizar as coisas acaba indo pro cotidiano. Todo mundo tem que parecer uma pessoa do bem, tem que falar aqueles pormenores de ai, mas cada um tem o seu jeito, né? Ai, mas é assim, né? Ai, mas tá tudo bem. Essa frase, e tá tudo bem, ela cansou já, não acha? Daí, de repente, uma pessoa, ela não pode aparecer na TV, num talk show, ou num podcast, no YouTube, seja onde for, e falar uma coisa sem se explicar nos mínimos detalhes que alguém vai ir lá e covardemente interpretar só através das fraquezas daquele discurso, sem tentar entender o que a pessoa realmente estava pensando. Isso é uma tristeza absurda.
existe às vezes uma confusão muito grande quando uma pessoa ela não se trai, ela causa muito espanto. Por que que ela não é igual a todo mundo? Por que que ela não se encaixa naquela caixinha? Até mesmo certas obras filosóficas. Acho que o maior exemplo acaba sendo Nietzsche, que até hoje existem debates sobre o que ele queria dizer. Às vezes uma obra, mesmo não sendo artística, ela entra no campo da ambiguidade. A gente não deveria interpretar ela de só uma maneira ou achar que só uma maneira é aceitável e simplificar tudo em algo que possa ser tweetável, me entende? A arte ela acontece num mundo totalmente diferente. Um filme, por exemplo, uma obra de ficção, ela não acontece na vida real. Aqueles não são pessoas reais, né? A não ser que seja uma história real, mas enfim, é uma muitas vezes também há exceções até quando é uma história real, mas aquilo lá é existe num plano onde há ambiguidade de interpretação. Uma obra de arte ela pode ter interpretações morais, interpretações amorais, interpretações religiosas, ateístas, interpretações aos olhos da ciência, aos olhos da psicologia, aos olhos da política, da direita, da esquerda ou de nenhuma ideologia. Pode ser que a mesma obra de arte tenha múltiplas interpretações contraditórias. Então, você não pode por si só pegar uma obra de arte e dizer que ela é problemática tão facilmente. E existe essa tendência na atualidade de querer problematizar tudo, de querer fazer de tudo uma redação do Enem, de querer tratar cada obra de arte como uma questão de saúde pública, querer tratar às vezes até cada gesto como uma questão de saúde pública. Isso é de uma isso é de uma simplicidade tão rasa, é muito tosco, não faz bem para nossa cultura, eu acho.